Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, este debate pode parecer até para o cidadão que olha para a política, que tem memória histórica, que sabe o que é que os partidos defenderam num passado muito recente, algo estratosférico. Temos um CDS que parece ter saudades quando estava na oposição e defendia a baixa de salários, porque no Governo só defendeu o aumento de salários. Temos um PSD que agora fala de crescimento e das pequenas e médias empresas, quando na prática no Governo só atacou as pequenas e médias empresas e só trouxe o decrescimento. Não se preocupem, senhoras e senhores deputados do CDS, eu enganei-me no termo, mas vocês não se enganaram nas políticas que seguiram, que foi cortar as pensões, cortar os salários portugueses e aumentar a carga fiscal. Exatamente o contrário do que tinham prometido quando estavam na oposição. Não se preocupem, os portugueses não se enganarão quando vos avaliarem no futuro próximo e saberão as responsabilidades que também têm nestas políticas. Porque de promessas anteriores às eleições estamos conversados. São partidos que eram oposição a si própria, agora que estão no poder. Mas da parte do Partido Socialista falta uma palavra de coragem. E esse é o desafio que está em cima da mesa. A coragem de dizer, por exemplo, ao país que primeiro está o país e as pessoas e depois é que está a dívida e os especuladores especularam sobre a dívida. Essa é a coragem que falta. Por exemplo, a coragem de dizer que temos que cortar na dívida pública porque esta dívida não é pagável. Esse é o desafio. E sobre essa matéria, nem uma palavra do Partido Socialista. Se nós julgarmos até por boa a votação que fez o Partido Socialista, já agora seduzido nesta última conversa mais melosa que tem tido com o Sr. Ministro das Finanças, no que foi a Lei de Enquadramento Orçamental, até já podemos interpretar uma resposta. Porque o que essa lei diz é que se paga primeiro aos especuladores, em força de lei, e depois se paga o Estado Social, a saúde, a educação, se houver dinheiro. Porque o que não se pode mexer é o pagamento aos especuladores. Ora, esta é o resultado de uma votação recente, de uma escolha recente do Partido Socialista e que não está de acordo sequer com as palavras de abertura ao país e às suas dificuldades que foi tidas aqui. Mas eu devo dizer que nesta última intervenção do debate, o grande repto que quero lançar é para o Governo. Porque nós não podemos ter aqui a presença de dois ministros de Estado e não ouvir uma palavra sobre o que está a ser negociado com a Troika. Particularmente do Sr. Ministro Paulo Portas, que foi indigitado pelo Sr. Primeiro-Ministro para ser o embaixador dos cortes junto da Troika, dizendo, e sendo essa a mensagem do Governo, que com isso tudo seria mais simples. O Sr. Ministro tem que nos dizer aqui o que é que está a negociar com a Troika, o que é que vai defender. Olhemos, por exemplo, aquelas foram as frases de Pedro Passos Coelho. E eu gostava que a comentasse. Que o Estado Social é pesado porque dá proteções muito elevadas. Ora, eu sei que o Sr. Ministro tem alguma memória curta, porque no passado, quando estava na oposição, defendia as pensões. Mas pergunto-lhe, o mais de 1.700.000 pessoas que têm uma pensão inferior ao limiar da pobreza, têm uma proteção social demasiado elevada, é por elas que o Estado Social não aguenta. Os estudantes que estão a abandonar as faculdades porque não têm dinheiro para pagar umas propinas que são para lá de qualquer racionalidade, são esses que afinal colocam tanto peso no Estado Social e são esses que vão ter que pagar mais depois dos cortes que o Ministro está a negociar. O subsídio de desemprego. Os desempregados em Portugal que têm visto reduzidos os seus apoios medida atrás de medida, que são diabolizados como se fossem eles os responsáveis pelo seu desemprego e não as políticas deste Governo. Diga-nos, Sr. Ministro, é eles que vai cortar também os apoios sociais ou às pessoas que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde? Que chegam às farmácias, por exemplo, e já têm que escolher entre os medicamentos que levam para casa, que querem ir ao médico, mas já pensam se é mais importante aquilo que têm que pagar ou se conseguem aguentar com a doença, apesar dela ser imparável. Diga, Sr. Ministro, é esse que vai aumentar ainda mais os custos da saúde? Estas são as respostas que se exige de um debate com seriedade, porque de outra forma vamos ter aqui um espaço de demagogia, de promessas vãs, de um Governo que só trouxe
austeridade dizer que agora quer crescimento, de um governo que só traz desemprego dizer que agora vai trazer aumento do desemprego. E termino, Sr. Presidente, de um governo que atacou e ataca as empresas e que diz que agora lhes vai dar financiamento. Num governo que decidiu ajudar a banca virando as costas ao país e que agora diz que vai utilizar a banca para salvar as empresas. Mas de um governo também que não utiliza a Caixa Geral de Depósitos para aquilo que ela deveria ser utilizada, que era para ajudar a economia, mas que afinal o fez apenas e só para proteger os bens de alguns. Ora, dessas escolhas nós já as conhecemos e não gostamos delas e o país não as aceita e essa é uma visão cada vez mais